E connosco em estúdio já temos João Couto, aqui no estúdio da Norte Litoral TV. João, para falarmos do Varzim, mais uma derrota do Varzim, e quando parecia que a solução estava encontrada, quando o Varzim voltou às vitórias, eis que a solução foi posta de lado, foi posta fora para encontrar uma outra que afinal não deu resultado. É mais ou menos isto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, Rui, como diz o outro, havia tanto para dizer sobre a atual situação que nós não vamos ocupar tempo de antena como estamos a viver esta fase de campanha eleitoral, porque senão eu teria aqui muito argumento para poder esgrimir, para poder levantar, para poder equacionar sobre a atual situação. Mas eu não sou nada, não sou ninguém, sou um simples associado com 40 anos, que vê o Varzim há muito tempo, que olha para a situação e começa a julgar coisas impensáveis, que olha para o futuro da equipa. Estamos a falar em termos da equipa, do comportamento da equipa e do futuro desta equipa nesta segunda liga. E que as coisas não são lá muito agradáveis quando se chega a um ponto destes. E por aí fora. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu ontem, ao longo do jogo, lembrei-me das tuas palavras acerca do novo treinador. Vem o novo treinador, traz ideias novas, primeiro que conheça os cantos à casa, primeiro que agarre o barco, primeiro que acompanha toda a trabalhar, estou a falar já em termos pescatórios, naturalmente. Primeiro que o barco saia deste mar com vagas muito alterosas e por aí fora, leva tempo, para depois passarmos à bonança, leva de facto tempo. E portanto isto é um tempo que vai passando, é um tempo que, enfim, é um tempo que não estava previsto, mas que ao longo dos tempos é um tempo que o Varzim tem que enfrentar e tem que ultrapassar toda esta tempestade, que é no fundo uma tempestade que está a viver. O Varzim perdeu, e eu é melhor ficar por aqui. O Varzim perdeu, de nada valeu a vitória há 8 dias em Penafiel. Mas perdeu não só no resultado, perdeu a garra, perdeu a vontade, foi isso que se notou ontem. Porque tu tinhas falado há uma semana atrás, o Varzim encontrou a garra, a raça palveira, o morder a língua, o querer, o comer a relva. Ontem faltou isso? Faltou, Rui. Faltou. Não se viu a mesma equipa com essa vontade, com essa alma, alma varzinista, alma palveira, que vai para dentro do campo, e era tremendo. Eu nunca mais me esqueço. Nos finais da década de 70 e já 80, quando muitos dos clubes, e nomeadamente os clubes grandes, eles tremiam para vir ganhar à Póvoa. Eles tremiam, estão-me a lembrar do falecido inglês que treinou o Benfica, o John Mortimer, quando dizia que o Varzim, o campo do Varzim, o estado do Varzim, era dos terrenos mais difíceis para se jogar futebol, para se ganhar, porque o Varzim jogava de uma forma, jogava futebol, percebes? Jogava de uma forma aguerrida, de uma forma... Deixa-me colocar-te aqui uma expressão muito nossa, muito popular, que todos nós percebemos, todos nós palveiros vamos perceber isto. Falta ranho aos jogadores de Varzim. E este ranho, naturalmente, é entre aspas. Claro. Sabes o que é? Falta isto, Rui, esta atitude, esta vontade intrínseca de nos agigantarmos dentro de casa, sentir a camisola, sentir o emblema, ir para cima do adversário, jogar futebol, fazer com que quem está a ver, não é nas bancadas, infelizmente, faz uma falta tremenda hoje em dia, mas para quem está a ver, sente que efetivamente está ali a equipa, está ali a alma, e eu não vejo isso. Vimos nos últimos 2 jogos com o Vila Franquense, e também há 8 dias com o Penafiel, e ontem acabou por não se ver. Vê-se uma entrega, o pessoal a correr, etc., uns métodos alterados pelo António Barbosa, notou-se que a equipa, enfim, aos poucos, mas é assim, ao fim de 5, 6 meses que tem a competição, os treinos e agora os
os meses de competição, estar o grupo de trabalho a passar por 4, 5 treinadores, não, porque eu quando digo 4, 5, digo que o Vitoriano teve a boa ajuda do Tita, do António Santos, e portanto isto é mais um discurso naquele balneário. O jogador de futebol passar por estes discursos todos, ouvir esta gente toda, quase uma média de um treinador por mês, enfim, o jogador começa a ficar cansado. Eu entendo tudo isto, começa a ficar cansado. E depois o discurso tem que entrar bem, tem que ser curto, tem que ser direto, tem que ser objetivo. E se calhar, supostamente não é. O jogo de ontem. O jogo de ontem, Rui, não é que o Varzim tivesse começado mal. O Varzim, por acaso, até teve momentos, de facto, muito interessantes, com boas dinâmicas no ataque. Mas teve um homem que nós notamos, em 2, 3 passes que fez, num setor nuclear da equipa, teve um homem que não esteve bem e, como tal, todos nós pensávamos que ele iria ser retirado ao intervalo. Está na origem do golo do Varzim, numa perda de bola a meio campo. E isto não foi corrigido pelo treinador. Deixou ir, deixou. Enfim, e que depois viu-se, na parte final, um Varzim mais aguerrido. Estou a falar de Tembeng, que está na origem do golo, numa perda de bola, que depois obrigou o Guardião Ricardo a uma bela defesa, mas depois, no ressalto, o homem do Casa Pia insistiu e acabou por marcar o golo. E olha, e quando isto acontece, enfim, nada feito. Ainda na segunda parte, o Varzim acaba por melhorar numa entrada, a tentar rasgar, sinal de que houve ali toque ao intervalo por parte do treinador, mas isso por si só não chega, porque entretanto o Casa Pia equilibrava, explorava as linhas do Varzim, recuou quando tinha que recuar, notava-se que é uma equipa, enfim, olha, com uma certa estabilidade em termos de tabela classificativa. Claro, o Casa Pia é o 9º classificado, tem 22 pontos, imagina, está tranquilo em termos, e depois é jogar fora de casa a ganhar por 1-0, portanto, em termos de tabela classificativa, o Casa Pia fez o jogo dele, mas o que fica deste jogo é mais uma derrota, uma reação tarde por parte do Varzim, um Varzim diferente dos últimos 2 jogos, uma mudança de treinador do qual não resultou, e como eu digo, estaria bem melhor, mas isso compete à direção, a direção a que sabe nesta altura, e a que... Bom, o facto é que depois de encontrada a solução, ela foi posta de lado, digamos assim. Pelo menos estava a funcionar, seria a solução ou não, mas estava a funcionar. Sabes o que é que eu acho? Isto não é uma crítica, mas é se calhar uma constatação. É que há decisões da direção que estão a ser precipitadas, no meu entender. Agora, tirem as conclusões que quiserem. Já aconteceu isto com o Paulo Alves. O Paulo Alves, Rui, saiu numa altura em que o campeonato tinha meia dúzia de jornadas, por assim dizer, Rui. O Paulo Alves saiu à 6ª jornada, eu não estou a enganar, quando o Varzim perdeu em Matosinhos por 3-1. Isto é muito pouco tempo. Portanto, teríamos que deixar estar o Paulo Alves mais algum tempo, porque no fundo a solução Miguel Leal foi 0, foi bola, como diz o outro, foi bola. Em 7 jogos conquistou 1 ponto o Miguel Leal. Eu pergunto, o que é isto? O que foi isto? Um erro de casting? Admito. Epá, mas o futebol não pode... Digo, quer dizer, estamos com 5 a caminho de 6 meses de competição, e o Varzim vai para o 5º, é o 5º treinador, 4º, 5º, pronto, entendemos assim. E cada vez mais atrás, não é? E cada vez pior, porque não se ganhando, sobretudo os jogos em casa. A segunda Liga, a segunda Liga é preciso fazer esta leitura sobre a segunda Liga. Tu, se ganhares os jogos todos em casa na segunda Liga, garantes, digamos, que uma certa estabilidade. E depois os jogos fora permite-te encarar de uma outra forma. Agora, o fator casa, é evidente que é uma liga muito equilibrada, é uma divisão efetivamente muito equilibrada. Mas temos que fazer dos jogos em casa o nosso... Pronto, dentro do nosso castelo, temos que fazer das tripas de coração para poder ganhar, para poder pontuar, ou pelo menos para não perder, quer dizer, porque o perder sucessivamente, quer dizer, o Varzim em 16 jogos tem 10 derrotas, quer dizer, isto... O que é isto? É de facto muita coisa. Apenas 2 vitórias. O fosso, claro, e 2 vitórias. O fosso para cima, Rui, é de 2 pontos sobre o Porto B, que depois do próximo jogo, será o seguinte no início da segunda volta, será o Porto B. Mas depois, o primeiro acima da linha d'água, que é o Cova da Piedade,
são 6 pontos, mas o Cova da Piedade tem menos um jogo, poderão ser 9. E dizem as pessoas, os mais otimistas, mas vamos a tempo de recuperar, vamos. Estávamos a recuperar, estávamos com uma boa onda, com uma boa maré, só que de um momento para o outro isto levou outra vez uma cambalhota, mais um passo atrás. Esperemos que os próximos jogos, enfim, invertam tudo isto, aquilo que eu disse, mas olhando para este cenário eu vejo que efetivamente a equipa enfim, precisava de uma resposta positiva na senda daquilo que fez em Penafiel. Lembrando de certa forma o velho público aguerrido da Póvoa, dos Poveiros, no estádio Varzim, que é isso que falta para dar se calhar motivação também aos jogadores. Bastante. Mas no final do jogo, como é que teria sido ontem? Uma coisa, eu sentindo como sinto, embora não enverede muito por esse caminho, mas entendo os protestos, entendo as manifestações, entendo a dor de alma que vai em muitos dos varzinistas. Eu não sei, mas iria ser um bocadinho complicado se ontem houvesse público nas bancadas, iria ser muito complicado, quer dizer, havia gente que iria, enfim, ou sim ou não, mas o melhor seria até não dar a cara, porque iriam se calhar ouvir das boas, e sabes que o futebol é um local onde se debitam muitas das emoções. O futebol tem muito de bom, tem. O futebol visto por gente que sabe ver futebol, que há pessoas que não sabem ver, pronto. Mas isso há de tudo, Rui. Há tudo, não é só no futebol, em todo lado. E sobre vários quadrantes e por aí fora. Há pessoas sempre derrotistas. Há pessoas que dizem mal do mundo e pensam que o mundo está contra eles, e por aí fora. E há outros que não se passa nada, é tudo gente boa. Também não há gente boa, também há gente muito má ao cimo da terra. E, portanto, eu estaria em crer que ontem teríamos assim uma espécie de umas mini-revoluções, uns focos de descontentamento, uns focos disto, uns focos daquilo. Mas também, Rui, hoje também não podendo haver ajuntamentos, também digamos que seria muito complicado, e daí a falta do público, porque o público pressionava, ao longo do jogo, o público, Rui, pressionava porque falta alguém de fora, falta o 12º jogador de fora, a apoiar a equipa, porque via-se que efetivamente a equipa estava a querer, nos primeiros minutos de jogo, a equipa esteve de facto com um bom comportamento, Rui. Mas também te digo uma outra coisa, o Varzim baralhou-se todo com o golo sofrido, porque o Casa Pia, antes do intervalo, esteve à beira do segundo golo, e o segundo golo iria tornar as coisas muito, mas muito mais difíceis. Faltou aqui uma pontinha de sorte no jogo de ontem. O Stanley, que saiu do Covid há cerca de 2 meses, novembro, foi aí por volta de novembro, o Stanley, Rui, tem uma bela oportunidade aos 92 minutos, faltou ali calminha, não é? Porque é preciso um bocadinho de cabecinha fria naqueles momentos para se poder marcar, e aqui as coisas podiam ser só um bocadinho diferentes. Portanto, o empatar é melhor do que perder, mas ganhar é bom e é necessário, porque face à situação em que a equipa está, portanto, seria digamos que o bom andamento da onda que conseguiu, da onda vitoriosa que conseguiu em Penafiel. Portanto, como eu disse, no início desta derrota deitou tudo abaixo. Exatamente. Portanto, o que importa nesta altura é acreditar nesta equipa técnica que lá está e que vai conseguir dar a volta com o seu trabalho a todo este caminho que vai ser negativo do Varzim. E para dar a volta, o que é que vamos ter então na próxima jornada, João? Quem é que vem aí e o que é que pode o Varzim fazer? Olha, Rui, na próxima jornada o Varzim tem um outro bico de obra. Vai à Oliveirense. A Oliveirense é o 12º classificado, tem 17 pontos, portanto vai a Oliveira de Azeméis. Sexta-feira, 6 horas da tarde, para ser visto outra vez pelo Canal 11, canal que transmitiu ontem, como sabes, este jogo do Varzim, para o último jogo da primeira volta. Portanto, vai fechar o Varzim, fecha a primeira volta em Oliveira de Azeméis, irá fechar o campeonato em casa com a Oliveirense. Depois, e logo de seguida, a 31 de janeiro,
O Varzim não joga domingo devido às eleições, mas atenção, há futebol profissional marcado para esse domingo, que é uma coisa que eu... Não dá para entender. Não dá para entender, Rui. Não dá mesmo para perceber. E não vou discutir isto, porque estamos em campanha eleitoral, como sabes, para as presidenciais. Não vou discutir. Esse papel não é meu, nem eu sou candidato. Olha, eu já votei. Pronto, já votaste, fizeste tu muito bem. Cumpriste o teu dever cívico e eu irei fazer no próximo domingo. E portanto, o Varzim joga sexta-feira, 6 horas, em Oliveira da Semana. E depois no dia 31? Depois, no dia 31 de janeiro, que é um domingo também, às 3 da tarde, vai ao Porto B. Portanto, o jogo que é visto naturalmente pelo Porto Canal. Depois joga em casa a 6 de fevereiro, que é um sábado, recebe o Desportivo de Chaves, isto às 3 da tarde. E na jornada seguinte vai ao Arouca, outro sábado, dia 13 de fevereiro, às 3 horas, mas aqui não há transmissão televisiva. No entanto, daqui até lá ainda muita coisa, pensamos nós, deverá mudar nesta equipa do Varzim, que precisa urgentemente de uma outra alma, de uma outra estabilidade, porque... E que ela seja encontrada pelo novo treinador, que isso aconteça muito rapidamente. Nós vimos uma certa atitude, vimos de facto algumas alterações, mas falta-lhe aquilo que nós dizemos, falta-lhe alma àquela equipa, aquela vontade, aquela garra, pronto, tudo aquilo que já dissemos. Eu gostava de ver isso em campo por parte dos jogadores. Jogadores esses que ontem, por exemplo, estreou um reforço de inverno, que foi o Tiago Almeida, com 30 anos, jogou do lado direito, ele veio por empréstimo do Feirense. Perdão, ele não jogava há bastante tempo porque terminou o jogo, não diria de gatas, mas quase muito próximo, porque a segunda parte exigiu de facto muito esforço. Este jogo exige sempre muito esforço por parte dos laterais. O outro reforço, conhecido, embora se fale num outro, é o Ahmed Isaiah, que veio emprestado pelo Gil Vicente, é um médio de 25 anos, nigeriano e bem conhecedor do António Barbosa, que o orientou quando esteve no Vila Verdense. Não na época passada, como sabes, o António Barbosa esteve até ao Natal a orientar o Trofense do Campeonato de Portugal e pronto, vamos aguardar, Rui, que as coisas corram bem. Melhores dias. Venham aí melhores dias. Venham vitórias para esta segunda-feira. Venham vitórias e que esta situação pandémica não faça, digamos que, não faça parar mais o país, porque, como sabes, hoje ou já estão a ser tomadas medidas para depois serem anunciadas ao povo, porque a coisa, como diria o povo na sua sabedoria popular, face à situação pandémica, a coisa está a ficar preta. Muito preto. E nós vamos marcar encontro, João, para 2 a 8 dias. Vamos estar aqui. Claro, Rui, 2 a 8, porque o Varzim joga sexta-feira às 6 horas. Ao fim da tarde. Grande abraço, João, e bom fim de semana. E já agora, se puder, domingo vá votar. Mas vá prevenido e cuide-se, porque a saúde está em primeiro lugar, está acima de tudo. Verdade, e leva a esferográfica para votar. É assim que tem que ser. João, até para a semana. Até para a semana.